Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje não é de história, a aula de hoje é de filosofia, né? Estamos dando continuidade aí à nossa sequência dos filósofos iluministas. Estaremos falando sobre Denis Diderot, ou Denis Diderot, né? Como é popularmente conhecido, né? No modo aportuguesado. Então, Denis Diderot viveu aí de 1713 a 1784. Foi um filósofo iluminista francês, né? Já vimos da França, não veio nada que se preste, brincadeiras à parte, mas ele foi um defensor da ciência e da razão, como um guia para questionar as verdades morais e absolutas. Né? Foi um grande crítico aí da religião, do catolicismo, do cristianismo, e também ele foi cofundador da enciclopédia, né? Nas suas aulas de história aí sobre iluminismo, você já ouviu falar sobre a enciclopédia. Então o cofundador foi Denis Diderot, juntamente com André de La Breton e D'Alembert, né? Então, esqueci de colocar aqui no slide, mas você pode anotar aí a questão da enciclopédia, né? Que ele tentou colocar todo o conhecimento disponível naquele momento, tudo em livros, e reproduzir, né? E espalhar e propagar, né? O conhecimento. Ele tentou deixar o conhecimento científico acessível a todos, né? Hoje em dia você não vê mais uma enciclopédia. Às vezes tem lá na estante, mas só de enfeite, né? É coleção ali, enciclopédia. Aí se você verificar tem bastante conhecimento lá. Ninguém usa isso mais. Hoje em dia é tudo no meio digital, né? A Wikipédia e por aí vai. Certo. Então, vamos começar falando sobre religião. Depois nós vamos pular para a política, né? Por que a religião primeiro? Porque ele foi um árduo crítico das religiões. Ele foi um crítico ferrenho do cristianismo, né? Ele vem tentar eliminar a influência da religião na vida. Ele vai questionar a existência de Deus, né? Denis Diderot ele vai negar a ressurreição de Cristo, a sacralidade da Bíblia, os milagres de Cristo. Ele vai negar tudo. Ele vai negar a existência de Deus, né? Por quê? Por que ele vai negar? Qual é o argumento dele? Diderot, ele vai dizer que a religião, né, por meio da fé, ela tenta acabar com as paixões. Essas paixões, que ele fala aqui, ele está se referindo à questão dos sentimentos, né? Então ele vai dizer que as paixões, os sentimentos, são naturais dos seres humanos. Que as paixões, os sentimentos são importantes para a sobrevivência do homem, né? Ele vai dizer que o que move o homem, o que move o ser humano, são as paixões. É isso que Diderot falava, né? Não eu, sim Diderot. Então ele vai dizer que, que são as paixões que faz com que o homem venha descobrir grandes coisas, né? Você se tornar grande e notável, né? Lá no finalzinho, sobre essa questão de que a paixão ela move o homem, eu creio que você deve ser apaixonado ali pelo que você faz, né? Porque se você for um professor e não tiver paixão, se você não tiver prazer em entrar numa sala de aula, você será um péssimo professor, né? E o negócio não vai crescer. Nesse sentido, eu ainda concordo com o Diderot, né? Mas ele vai criticar a religião, porque ele vai dizer, olha, é a religião, a fé, ela tenta acabar com essas paixões, né? Porque segundo Diderot, não segundo aqui é o professor Felipe, segundo Diderot, as religiões elas vão tentar jogar um balde de água fria em todas as suas paixões, dizendo que a única verdade é a verdade divina, então você tem que deixar as coisas aqui da terra, né, de segundo plano. Então ele vai olhar com essa ótica, uma ótica que eu não concordo, né, mas que é o pensamento dele, é o que eu só tenho que expor. Então ele vai dizer que quando você foca nas questões divinas, você vai querer deixar de lado, né? E isso é completamente diferente, né, do que o cristianismo verdadeiro diz, né? Que a própria Bíblia diz para você fazer as coisas, o seu trabalho, não como para os homens, sim como para Deus, né? Faça aqui com excelência.
mas ele pensou de forma diferente, né? O que Diderot pensou aqui na nossa aula de filosofia? Ele vai dizer que quando o homem ele vai focar na religião, a religião, através da fé, ela vai abafar as suas paixões, né? Muito bem. Então, ele vai dizer que o ser humano equilibrado, o ser humano feliz, é aquele que tem as suas paixões de forma harmônica, equilibrada, né? O amor, desejos e etc, né? Então já deu para você perceber aqui o que ele pensa, o que Diderot pensava, ele, não eu, né? Sobre a religião, né? E o que ele pensava sobre a questão das paixões. Muito bem. Olha aí uma frase dele, né? Não há nada como as paixões e as grandes paixões para elevar a alma às grandes coisas, né? Dá para você ver que ele está colocando o homem como o centro de todas as coisas, né? Lembra um pouquinho o Renascimento. O Iluminismo bebeu muito do Renascimento, né? Então, e na questão política, como que Diderot pensava? Na política, né, ele, vem, ele fez duras críticas à centralização do poder nas mãos do rei, então ele vai criticar o absolutismo, ele questionava o direito divino dos reis, se ele já negava a existência de Deus, né, que se ele já criticava a religião, então ele não aceita um padre dizendo que aquele rei está lá porque Deus o quis, né? Então ele vai questionar o direito divino dos reis, né? Nessa questão aqui da religião, ele Diderot, desde Diderot pensava que era melhor você não ter um Deus te julgando, né? Te aterrorizando. Esse é o pensamento dele, né? Para ele era muito mais fácil tentar pensar que não existe um Deus e viver a sua vida do jeito que ele bem entendesse, né? Aí a gente pode ver aí a origem do ateísmo, né? Interessante. Então, ele na política ele criticava o absolutismo, né? Quando você está estudando história, você vê lá características das ideias iluministas, né? Criticava o absolutismo, né? Criticava o poder centralizado nas mãos de um monarca, do rei, né? E, segundo Diderot, a política deveria existir para eliminar as desigualdades e não para propagá-las, né? A política, segundo Diderot, tinha que ser feita para todos, né? Justamente para acabar com as desigualdades sociais. Diderot trabalhou aí na corte russa da czarina Catarina, né? Só que, mas era uma rainha absolutista. Não, aí já estava aderindo aos moldes do despotismo esclarecido, né? Despotismo esclarecido eram aqueles reis que governavam ali tendo como influência o iluminismo, né? Realizando algumas reformas em seus reinos, né? Ficaram já pensando em uma futura revolução, e eles resolveram fazer algumas reformas, né? Já falei disso antes e nas aulas de história. E para encerrar aqui, é uma aula pequena, né, sobre Denis Diderot. Ele fala aqui sobre a questão da arte, das artes, né, a questão da estética. Para ele, o ser humano belo é aquele que, em sua natureza, tem a simetria. Se você for pesquisar no dicionário o que é simetria, a simetria significa ordem, harmonia, nas medidas, nas cores. Então, o ser humano belo é aquele que busca a perfeição em sua própria natureza, né? Ele vai dizer que todo ser humano tem, tem uma estética simétrica, né? Tem uma noção de perfeição. E, segundo ele, né, como ele era um ateu, independente da ordem, ele vai falar que essa arte, essa estética simétrica, né, ela é independente da ordem divina, né? Essa perfeição, né? Acho que já é do próprio homem. Denis Diderot disse isso, né? Então é uma busca pela harmonia. Só que preste atenção, esse homem ele tem uma estética simétrica nele, então ele vai buscar o belo, né? Uma busca pelo belo. Então quando o ser humano, o homem, começa a se relacionar com os objetos, ele vai esse relacionamento ele vai expor nos objetos essa noção de perfeição, essa estética simétrica, né? Aí que objetos são esses? As artes visuais, aí a perfeição em uma escultura, na pintura, né? A simetria, tudo certinho. Na música,
o homem vai o homem vai externalizar a sua perfeição na música, quando você vê a harmonia musical, né? Alguém bate uma nota e alguém canta e vai, parece que sintonizou a rádio, né? Ficou numa harmonia, na literatura e em tudo, né? Então o homem nasce com essa estética simétrica, essa noção de perfeição, e nessa busca dele pelo belo, se relacionando com os objetos, pode ser desenhando, fazendo música ou escrevendo, ele vai expor essa estética simétrica, né? Essa simetria, essa busca pelo belo. Então, queridos alunos, essa foi a aula sobre Diderot. Bons estudos aí e aproveitem para o Enem, né? Quem não é inscrito, se inscreva, dê uma curtida aí no canal. Como dizia o poeta, né? Beijo, um abraço. Fui. Grande abraço a todos.